Eu tava Fala, Raquel. eu tava escrevendo no bate-papo que eu comprei o livro o Kai Baileon e ainda não li. Ah, é, você falou mesmo que ia comprar, né? Não, eu tenho aqui o verdinho, mas eu ainda não li ele. Ai, nossa, tô muito ruim para leitura. Não, mas a gente começa hoje a dar uma introdução, já vai ficar mais fácil para você, você vai ficar às vezes mais animada para poder pegar para ler. É. Conhecer você já conhece, né? Sobre as 7 leis. Eu conheço superficialmente, mas o livro ainda não. Comecei a ler, não terminei, né? Sim. Renan conhece também. Fala aí, Renan. Você já leu, não já? Nunca li. Não, Caibalion? Mas você conhece Não. as 7 leis. Ah, de outras formas. Vou pegar uma água, tá? Tá. Nossa, agora o povo foi embora dormir. Meu Deus. Hoje eu pelejei para não fazer nem slide para o povo conversar. Aí dá falha técnica. Olha aí o barbudo. E aí, menino? Cadê esse povo? Deixa eu ver sua casa aí. Gira aí. Aqui é a casa do Paulo, Quem é esse Paulo? pai da Mari. Ah, tá. Paulo, seu sogro. É, Agora entendi arrumadinho, né? tudo. Agora entendi tudo. Você vai montar um assim para você? Não. Hã? Um dia, quem sabe? Cadê esse pessoal? Tá só a Raquel que foi buscar uma água. Acabou, pô, vai voltar mais não. Foi bom enquanto durou. Você assistiu os outros? Assistir. Ai, ai. Tá muito quebrado. Tipo assim, toda vez que a gente vai fazer um encontro, hoje eu tentei começar mais tarde um pouco para facilitar a vida, mas mesmo assim. Esse aplicativo eu acho que não é muito bom, não. É Não, ele tá melhor muito tentar ter. ruim. Eu peguei a senha da Gi do. Como é que chama aquele outro lá do Google? Do Vimeo. Meet. Aí esse Meet, eu acho que ele é melhor. E aí com a senha da Gi, aí igual você aparece Paulo aí, vai aparecer Gisliane aí. Isso aqui é eu falando. Gisliane de cabelo curto. Aí eu acho que vai ficar mais fácil de gravar, porque lá não tem esse negócio de tempo, limite, essas coisas não. A Sara disse que ia aparecer com o bebezinho dela, né? Ó, Meio. ah não, mas antes das 11 assim, ela acorda só para espirrar e dorme de novo. Oi, bichinho. Como que Oi! chama? Como que chama esse bichinho? Esse é o Noah. Oh, Aí daqui meu a pouco aí ele Deus. sobe no computador, aí ele fica. Na hora que a gente tá mexendo no computador, parece que ele quer É atenção Noah pra ele, de ele fica Noé? deitando aqui. Hã? É Noah de Noé? É, o Noah é Ó, inglês. É meu daquele top, filme gente. lá, o Diário de uma Paixão, sabe? É o Noah e a Ellie. Ai, eu amo aquele filme. Ele parece aquele gatinho do MIB. Você assistiu Homens É, de Preto? o pessoal vem aqui em casa, né, fazer o serviço aqui, aí eles acham que é fêmea e acham que ele tá grávido porque ele tá barrigudo, ele tá gordinho. Você chama Mãe Coruja. É, O bichinho vai engordando. ele tá gordinho, Mas e tá? aí, Ju, você vai dar aula mesmo sem o pessoal entrar? Não, eu queria era que o povo conversasse, né? Mas agora ninguém está entrando mais. Ah, Olha, ninguém voltou, ninguém vai a responder. magia, até curte pra caramba essas coisas.
Hoje, pelo menos, eu vi a Mica, como é que chama a menina, a namorada dela? Tuane estava lá também? Tuane, a Tuane e a T. Só que elas só deram um oi e depois foi embora. Elas estavam indo viajar, parece. Quando você chegou, você já tinha saído, né? Não, eu vi ela lá na sala com a T, né? Não sei Ah, se ela já tá. vai viajar agora, ou se ela vai Já mais estava indo tarde. embora. A Gi... A Gi chegou. Vem, Gi. Vem, Gi. Join. Join. Tá. Enquanto a Gi vai joinando, mentalismo. Primeiro princípio hermético. Vai, Renan. O quê? Mentalismo, primeiro princípio hermético. Que você conhece do mentalismo? Nada. Já viu esse nome, Raquel? Já, é aqui, ó. Tô até com o livro aqui, ó. Eu Ah, peguei a tá. água e eu peguei o livro. Aí eu não li tudo. Fala que o universo é mental, né? Exatamente. Já começa Mas aí, é, né? pois é, mas aí essa grande mente que controla tudo não é a gente, né? Então, Infelizmente. isso é que é onde estão os paradoxos, né? Essa questão do paradoxo vai estar em outro princípio que é da polaridade, mas lá fala que todos os paradoxos podem ser conciliados. Mas assim, como que a gente concilia isso? Começando do começo. O primeiro princípio, que é o do mentalismo, é que tudo é consciência, que é uma palavra moderna para que o Caibalion chama de mente, né? Porque mente, para nós, já é uma outra coisa diferente, né? Mas, assim, existe a mente, não existe duas mentes. Isso aqui é interessante, por isso que eu falei aquela hora dessa introdução, nossa, eu fiz a revisão e tal, para a gente lembrar da figura lá da árvore da vida, porque é aquilo que a gente pode chamar de consciência coletiva. Da mesma forma que tem a árvore da morte, né, do inconsciente coletivo, tem esse outro aspecto que é o que a gente chama do todo. No Oriente é chamado de o Tao, né, que de onde veio o taoísmo, é o tudo. E isso tá o bem e o mal, tá o Deus e o diabo, tá tudo. Dia à noite, todas as polaridades, todos os gêneros, então todos os ritmos, quer dizer, todos os tempos, o passado, presente e futuro, tá tudo ali nessa consciência coletiva. Então, aquilo que o Caibal chama de mente é o que vai dar o fundamento para a gente compreender esses paradoxos que vão vir depois. Mas tudo começa na unidade. O todo é mental. Então, tudo é consciência. E essa consciência do todo, ela vai emanando do Criador e ela vai, a cada emanação, cada frequência de emanação que ela alcança, ela vai se densificando até isso que a gente chama de realidade física. Então, a, o corpo, a manifestação desse Criador se tornam esses planos dimensionais, né? Cada vez mais densos, até chegar naquilo que, como é que é na Cabala é chamado de Malhut, o último, mais denso? É isso mesmo? Vocês conhecem mais que eu da árvore de Cabala, da Sefirot? O mais denso É, é a o última, da base. Malhut, né? Então, aí até chegar nesse último estágio em que a gente se encontra, que é depois da queda, né? Que é o estado de consciência mais disperso, né? Mais distante da fonte. Então, a gente está nessa espécie de infraeros, né? De estágios abismais, né? A gente está aqui bem no pezinho no abismo. Aí a gente tem esse momento que esse plano que a gente vive aqui concreto, né, mais denso, onde a frequência está vibrando mais lenta, e
para poder manifestar a nossa consciência aqui, a gente precisa desse veículo, que é esse corpo que a gente possui. Mas, na nossa essência, a gente tem ainda a expressão que vem lá da fonte. Da mesma forma que o corpo do Criador é o primeiro plano dimensional, a essência do Criador que habita esse veículo de expressão, a gente tem a mesma coisa conosco. A gente tem esse nosso mundo aqui, esse nosso universo, que é o nosso corpo, né, o universo que a gente criou, ou que a nossa essência criou, e a gente tem esse ser divino, esse Criador, que a gente pode chamar de eu superior, que manifestou isso. Então, eu vi há pouco tempo, assim, eu achei interessante uma divisão, quando está sendo formada a criança, nos primeiros 3 meses, ela ainda fica ao lado da mãe, o espírito que está ali, né? É interessante que tem criança, assim, que é mais sensível, né? E vai conversar com a grávida, ela não olha para a barriga, ela olha para o lado, ou para cima. Não sei se vocês já repararam isso aí, é muito interessante. Então, o bichinho Uma fica pena ali. a Sara não tá aqui, porque a Sara contou que quando ela estava grávida, isso acontecia no Parque Ibirapuera, de uma menininha vir conversar com ela e conversar com o filho, com o neném, sabe? E ela não tinha barriga ainda, porque ela estava com menos de 4 meses. Pois é. E assim, interessante, porque nos primeiros 3 meses, ainda é essa fase de conexão com esse plano aqui. Então, ainda está ao lado. Agora, de 3 a 6 meses, já é uma fase daquilo que a gente fala da teia kármica, né? A gente conhece que essa conexão já com os ancestrais, né? Vai sendo impresso, né? Esse script, o que vai fazer aqui, né? A conexão com com a teia da vida, né? Que veio cumprir, o que veio passar, que veio trazer, né? Que veio levar. Então, já é uma conexão mais forte com a mãe, já começa a se conectar ali. E de 6 a 9 meses, já está incorporadinho ali, construindo a formação lá do corpinho. Então, achei isso interessante porque, primeiro, assim, para a gente é claro, né? A gente tem essa consciência de que a gente vai além desse corpo físico, né? Então, a consciência sempre existiu. Então, até nos estudos que a gente faz, né? Hoje você está ouvindo aí também, dá um alô para a gente, porque eu estou falando aqui com a Raquel e o Renan, eu sei que para eles está bem natural essas histórias, mas quero que você manifeste aí também, Gizinho. Tô te ouvindo. Então, Falando essa questão do bebê, Júlio, eu assim, que eu saiba, né, que eu aprendi, não sei se é o mesmo que você ensinou, a alma da criança acompanha a mãe até mais ou menos o parto, sabe? Porque não pode 2 almas habitar o mesmo corpo. E aí, na hora que o bebê nasce, que ele dá aquela primeira, não sei se foi na primeiro astrologia fôlego. que eu aprendi, o primeiro fôlego de vida que a alma entra dentro do corpo, Isso. assim, e aí passa a habitar. É interessante, né? Por isso que eles falam que tem a ver também, assim, na hora que a pessoa nasce, enfim, qual que é o energia do momento? Não é o signo mesmo, né? Que aí é o momento que a pessoa entra, assim, a alma entra. Os gregos chamam lá de pneuma, né? Que é a palavra para espírito. E quando está no mito, na mitologia cristã lá, quando Deus cria Adão, né? Ele sopra do barro e aquele sopro divino, aquele fôlego de vida é o que, né, que é o espírito conectado aí ele se torna alma vivente, que é o que diz lá no versículo, né? Quando ele se conecta com aquele veículo ali, se passa a ser um ser vivo. E a mesma coisa é ao contrário também. A gente fala que a pessoa, quando você vê escrito assim, a dica de letras, já viu isso muito. Fulano expirou, com X, né? Esse expirou quer dizer, deu o último suspiro. Então, que a alma saiu. O primeiro fôlego é a primeira inspiração, né? A gente toma o ar e está vivo. E o último que a gente solta, né? Essa expiração que esse fôlego retorna
a fonte, né, para o Criador. Só que assim, a gente, por isso que é interessante a gente estudar outras culturas, né? Porque se a gente ficasse só quando a gente nasceu, né? Ficaria muito limitado. Então, é só assim, o espírito volta, o corpo volta para a terra, o espírito volta para algum lugar, né? De onde veio. Mas vai, vai muito além disso. Então, quando a gente vai estudando outras referências, a gente vai vendo que os esotéricos chamam essa essência de peregrino, né? Ou tem outros nomes, como a mônada, né, e tal, mas da ideia de que, sim, a gente é mais antigo do que a gente imagina, do que esse corpinho que a gente olha no espelho, às vezes tá estranho, né? A gente tem que cuidar bem dele e tal, mas o, ele é só a base para a gente focar depois, assim, quando a gente está alinhado, está em saúde, ver que está bem, né, o corpo físico está bem cuidado, aí a gente pode deixar ele em paz para a gente poder fazer esse mergulho interno e cuidar dessas coisas mais sutis. Então, a gente cuida do urgente e aí vai para o importante. Então, fazendo esse mergulho nos corpos sutis, a gente vai percebendo esses elementos mais que fazem parte da gente, ou talvez ao contrário, né? Que a gente faz parte deles, né? Então, se esse corpo é um veículo, então a nossa essência que é o criador desse corpo, né? Porque ele é como é que chama no latim? A imago Dei, a imagem de Deus, né? Então, a gente tem esse Cristo interno, essa essência. Vamos chamar de self, eu acho que fica mais fácil, porque é uma palavra que a gente não usa tanto, e ela pode resumir esse arquétipo. Mas é tudo isso que a gente conhece: o Cristo, o eu superior, a essência, né? O nosso espírito e tal. Então, é Deus dentro de nós. Então, o self. Aí, isso se torna para a gente a ponte para a gente entender os outros princípios. E até as outras linguagens, né? As outras mitologias, as outras religiões, as outras filosofias, porque fica complicado se a gente tentar entender questão de tempo, destino, sabe, karmas, coisas assim que vai além da nossa mentalidade, né, do plano físico, se a gente não levar em consideração qual a nossa essência, quem a gente é de verdade. Então, a primeira pergunta lá do nosso programa de estudos é quem sou eu, né? Quem sou eu? Então, esse eu tem o eu falso, um eu ilusório, né? Um eu temporário, que ele é que a gente chama de ego, né? Que ele é um complexo psíquico. Ele é uma formação temporária, uma estrutura formada na própria psique, só para a gente poder interagir com essa cultura que a gente nasceu, a gente absorver e construir ela, aquela ferramenta ali. A partir do momento que esse ego está bem estruturado, está bem construído, né? Na psicologia eles levam muito isso em consideração. Aí a gente pode transcender o ego, mas ele primeiro precisa estar bem forte, bem estruturado, né? Precisa estar bem desenvolvido. Então, primeiro, começa sempre com esse diabo. Então, a gente primeiro precisa trabalhar bem aquilo que o Jesus falou para Pedro, né? Vá de retro, Satã, né? O diabo quer dizer o outro, né? O que divide. Então, esse ego, que é a expressão desse que a gente chama de diabo, nós é essa figura que tem os próprios impulsos, né? Que tem todas como se fosse uma coisa à parte a nós, né? É a parte nossa que está consciente, mas uma parte que está na sombra também. Então, tem um lado que a gente manifesta para fora, que a gente chama de persona, né? Pode chamar de persona essa máscara que a gente interage com as pessoas, que a gente coloca para fora para expor, né? Tem esse centro, esse complexo de consciência, que a gente chama de ego, e tem a sombra, que são esses outros lados nossos que a gente não manifesta ou não conhece, né? E tudo isso. Mas quando o Cristo fala lá para Pedro, vá de retrum, que é do grego, né? Quer dizer, vá para trás de mim, né? Retroativo, quer dizer, aquele que vai, né, de trás para frente. Então, quer dizer, vai para trás de mim, quer dizer, me siga. Então, o Cristo deve iniciar, né, ir na frente, e esse ego seguir. Daí que vem aquelas expressões, a forma da gente entender internamente o significado daquelas expressões lá, quem quiser me seguir.
Então, como é que a gente vai seguir Cristo se ele andou na Terra 2.000 anos atrás, né? Quer dizer que é só pegar a cartilha e obedecer, está escrito isso, isso, isso. Não, é um Cristo internamente mesmo, real, vivo, que é esse self, né? A gente começar a entrar em contato com ele para a gente transcender esse ego nosso. Então, a gente fazer o nosso próprio parto, né? Paulo diz no outro versículo lá, quando eu estive entre vós, eu não cessei de pedir a Deus e orar por vocês, né, e estudar com vocês e tudo mais, até que Cristo fosse gerado dentro, até que o Cristo fosse formado. Oi? Você falou aí sobre quando Jesus disse: quem quiser vir após mim, né, quem quiser me seguir, que é um dos versículos mais assustadores da Bíblia para mim. Se não estiver pronto para morrer, né? Fala assim. Que ele fala: abandone tudo. Não vai ter pai nem mãe mais, nem irmão. Tem que achar o versículo. Então, esse é um dos versículos mais assustadores que eu já li na Bíblia, mas essa é a ordem e esse é o caminho. Aí, nesse caso, você falando nesse sentido, com uma nova roupagem para aquilo que sempre me assustou tanto. Porque, na verdade, é outra linguagem. Porque, assim, o que a gente estava falando, a linguagem, por isso que é o símbolo, né? O símbolo 1, né, que é a chave, entender que da mesma forma que a matemática serve a ciência e a mitologia serve a psicologia, né, o estudo da astroteologia, tudo isso serve à psicologia. E as metáforas servem à filosofia, a nossa forma de pensamento. Então, para a gente expandir nosso pensamento, né, entender de outra forma, tem que usar dessas figuras, dessas linguagens. Então, é o que você falou, a gente fica assustador, eu vou olhar isso, mas peraí, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Ué, mas Cristo não é o príncipe da paz, veio trazer espada, não veio trazer paz, como é que é isso? Então, não é não enxergar literalmente, né, o perigo da letra que mata, né, mas o espírito que dá a vida. Então, olhar o espírito atrás daquilo ali. Então, para a gente não cair no jihad dos muçulmanos, ou na guerra dos hindus lá de Arjuna, é observar os níveis de compreensão do que está ali. Então, olhar com um olhar mais esotérico, né? Mais interno daquilo ali. Então, se tudo está dentro, então a gente fazer sempre esse movimento de olhar para dentro. Se a gente está vendo alguma coisa fora aqui, ver que tudo vem de dentro para fora, né? Então é um reflexo. Então, dessa forma, a gente pega lá, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não quer dizer que a gente vai ser crucificado como Jesus, né? Não quer dizer que a gente vai fazer as mesmas coisas que ele fez. Isso é internamente. Internamente, sim, toda aquela cena, todo aquele aparato que foi montado ali, né? Da mesma forma que a gente monta um teatro, precisou existir todo aquele cumprimento das profecias de Jesus, para que a gente transportasse aquelas cenas todas para dentro de nós. Então, a gente precisa... Então, mas quando ele diz negue-se a si mesmo, ele está falando da carne, que é o que você disse aí do vai de retro, porque a carne na Bíblia é o nosso id, né? A nossa persona, que você usou um termo. Na psicologia, a gente tem o ego, o id, e na Bíblia a gente chama de carne. Esse id é do Freud, que é né? O Freud, ele divide em id, ego e superego. Nossa, né? Oi? Isso. Não, isso mesmo, pode falar, agora eu já me mudei, já coloquei mudo. Eu entendo, assim, que, por exemplo, o que a igreja evangélica chama de Satanás seria o ego, né? E o self, que é o que você falou, é a mesma coisa que você falou, né, Júlio? Só que da mesma forma que Cristo, usar assim, Cristo como uma figura arquetípica, não retira a existência histórica de Jesus. Da mesma forma, a gente colocar
a figura arquetípica do mal, né, a personificação do mal, essa figura do diabo interno, isso não retira a existência de demônios, né, ou de anjos, ou de nada disso. Então, da mesma forma que pode existir Lúcifer e o Astarote, Asmodeus, todos esses deuses, todos esses serão anjos, existem demônios, existem outros seres, né, ao longo dessas dimensões todas, da mesma forma que existe Jesus, existe os arcanjos, pode existir tudo isso. Isso não é para retirar a existência concreta de ser nenhum, mas é para mostrar que, sim, quando há essa batalha dentro dessa cena montada, entre luz e trevas, entre bem e mal, ou entre Cristo e o diabo, perceber que isso é um reflexo do que acontece dentro. Então, é a luta interna também. A guerra, que é da batalha espiritual, ela é travada primeiro no interior. Então, observar, o mais importante é trazer a figura arquetípica daquela cena para dentro de nós, para a gente perceber, né, a expressão desse conteúdo nosso inconsciente, de onde que vem. E então a gente tem lá a cena de Jesus na manjedoura, né, na festa dos tabernáculos, que é cumprindo todo o Antigo Testamento. Então ele morre na Páscoa, cumprindo também Então tem essa ligação da Antiga Aliança com a Nova, em todos os momentos de Cristo. Ele nasce na festa do tabernáculo, onde João diz lá que ele tabernaculou e habitou entre nós. Então ele se tornou o tabernáculo, se tornou uma casa sagrada, né? Tomou corpo, tomou um veículo de manifestação. Então, da mesma forma, a gente também precisa criar esse ambiente, né, dessa manjedoura interna, cultivar isso, para a gente da mesma forma que a gente cuida de uma planta, né? Dar ali, regar, levar sempre para a luz, trazer sempre os nutrientes que a gente precisa para o nosso espírito, para que esse Cristo também se desenvolva, né? E a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, a gente vai passando por esses estágios que Jesus passou também, para cumprir toda essa cena, né? Figurativa, toda essa cena simbólica, né? Então, a gente vai passar por esses momentos também de tentação, de prova, né, de Getsemane, de crucificação, de morte, de ressurreição, de ascensão. Então, todos esses elementos a gente vai passando ao longo do nosso trabalho espiritual, não é ao longo da vida, porque a gente pode passar pela vida e só existir, né? E aí vem outra experiência e continua. Mas em vez de a gente só passar pela vida, a gente pode fazer esse mergulho interno. Então, a gente não fica só no horizontal. Então, a gente vai também para o vertical. Então, isso vai além do tempo e espaço, porque o tempo e espaço está correndo aqui, né, nesse plano horizontal. Então, a gente interage com os outros e segue a vida mecanicamente. Mas existe também esse caminho para dentro, que aí cria um novo eixo, igual a gente tem lá né, quem lembra lá da matemática, tem lá na geometria, né, o plano cartesiano, né, então tem lá o eixo X e o eixo Y. Então, quando entra essa outra vertical, que é essa ligação nossa para dentro, né, com esses planos sutis, é como se entrasse um novo eixo. Então, tem o eixo X e o eixo Y, então entra o eixo Z. Esse eixo Z é uma nova... Ixi, já está dando limitação do tempo aqui de novo. Isso que apareceu da outra vez. Ô, Júlia, por que não deu certo você entrar com o meu Meet? Você pode, eu dou aulas de 1h30. Você pode entrar. Não, eu vou tentar na próxima, eu vou tentar pelo Meet, vou entrar mais cedo. Tenta, a gente vai ter a senha. Você pode ficar mais de 1 hora lá. Tá muito boa a conversa, uma pena. Eu acho que eu vou... Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu vou encerrar antes que caia de novo. Eu queria falar assim, na hora que você estava falando lá do self, né, que seria o nosso eu verdadeiro, eu acho, né, o Cristo, tem a ver também com o eu superior, que eles falam tanto, né, tem muita gente falando tudo. Então, tem vários nomes para isso, eu superior, né, a essência, tem vários nomes. Mas, assim... Que é muito difícil de distinguir, né, assim, o que é o ego e o que é o eu superior. Eu, pelo menos, acho muito difícil
Tipo, tem que meditar muito, mesmo assim, não... Então, é por isso que, assim, a gente tem que fazer esse trabalho, né? Por isso que esse trabalho é tão importante, porque senão a gente passa pela vida mecanicamente sem descobrir quem a gente realmente é. E fazer esse mergulho e atravessar esse véu, né, da ilusão e perceber, de começar a discernir aonde é o ego e aonde é o eu verdadeiro, né, o eu superior, que a gente chama, e encontrar o nosso self, ou pelo menos começar, né, até os primeiros vislumbres daquilo, é a ponte que a gente vai poder fazer para ter consciência nessas outras dimensões, para a gente poder compreender esses conceitos que parecem tão distantes da gente, porque a gente vai ter a experiência, né, vai ter a presença nesses outros estados de consciência expandido, a gente vai perceber isso diretamente. Então, não vai ser alguma coisa que a gente somou 1 mais 1 igual a 2 só, não é só uma coisa racional, é algo perceptivo, é algo sentido e experienciado. Então, é por isso que é uma coisa que é difícil, assim, a gente ver registro histórico e tal, e sempre essas iniciações é sempre de forma oral, né? Ou é falado, né, de boca a ouvido, ou então é sempre um rito para a pessoa ter aquela experiência, para se ter uma iniciação de fato, para fazer esse mergulho de verdade. Porque isso que a gente chama de verdade, né? Não é uma coisa que dá para racionalizar. Então, por isso que eu falei, a palavra consciência seria uma palavra melhor um pouco, está mais adequada para a nossa linguagem moderna, não que a outra está errada, mas para a nossa compreensão agora, nesse momento, do que a palavra mentalismo. Então, você tem o princípio lá, que tudo é mental e tal, mas se a gente falasse assim, o todo é consciência. Fica mais fácil da gente, talvez seja mais fácil da gente compreender, porque se a gente observa esse mar de consciência, a gente está tendo a percepção de uma pequena parte daquilo ali. Quando a gente começa a atravessar a ponte para o self, a gente percebe que a nossa psique, ela é uma construção do nosso self. Então, o nosso self, depois a gente poderia, né, ver assim, como uma espécie de ego, ou como uma espécie de complexo de uma outra mente maior, que é a mente divina. Não sei se deu para acompanhar. A gente tem a mente divina, que ela ela cria um complexo, um centro de gravidade em Cristo, né? Por isso que é chamado o Filho de Deus. E esse self, esse Cristo em cada um de nós, né, que está adormecido, ele cria a nossa estrutura psíquica para a gente manifestar aqui nesse plano físico. Então, a ponte de volta à fonte é passando por Cristo, passando pelo Cristo. Não Cristo, a pessoa de Jesus somente, né, que é uma referência para a gente, para começar o trabalho e ter essas experiências de iniciação, mas o próprio contato com o arquétipo em si dentro de nós, né? Com aquilo real, verdadeiro, concreto que é dentro de nós, que é esse nosso eu superior. Então, assim, o princípio do mentalismo, ele é a base. A gente ainda está começando a conversar sobre isso, né, no primeiro momento, mas ele é a base para a gente ter uma compreensão melhor dos outros princípios que vêm pela frente. Porque se a gente não entende que tudo é consciência e tudo é mental, como é que a gente vai entender o segundo princípio, que tudo é vibração, que tudo vibra? Então, assim, aquele espectro eletromagnético da física lá, está tudo dentro do mesmo espectro. Se a gente observar que está no nosso plano físico mesmo, só aqui da vibração do plano físico. Você tem desde as ondas sonoras, que está na faixa de frequência mais lenta, que precisa do espaço para poder refletir, né? O som não se propaga no vácuo, então precisa de outra coisa física para refletir, para voltar. E dessas ondas sonoras, se, por exemplo, você pegar um diapasão, né? E começar a vibrar ele começa a fazer um som, aí esse som vai se tornando cada vez mais agudo conforme você vai aumentando a frequência. Até que você não escuta mais, porque o nosso ouvido, ele capta a vibração só numa faixa. Aí um cachorro já conseguiria escutar a vibração mais aguda. Se você continua a vibrar esse diapasão até numa faixa além, a frequência maior, aquele objeto ali já desaparece dos nossos olhos, já não consegue mais ver ele. Então ele começa assim, primeiro a gente vai perceber ele mudando de cor,
Então, ele vai vibrando do vermelho até o violeta. Então, antes do vermelho a gente não vê mais, depois a gente começa a ver só um espectro vermelho, depois vai mudando de cor até o violeta. E depois a gente já não enxerga de novo, porque sai da faixa dos olhos também. Se a gente continua, aquilo vai começar a emitir ondas de rádio, depois ondas raio-x, ondas de raios gama, até desaparecer completamente aquela da frequência do nosso espectro. Então, se fosse possível a gente ter um aparelho que fizesse vibrar numa frequência maior, além desse disco que a gente colocou do espectro do plano físico, a gente ia perceber a entrada nessa outra dimensão mais sutil. Algumas tecnologias hoje já estão trabalhando com isso, para poder captar o nosso campo áurico, né, para ler nossa estrutura psíquica. Então, lá na Rússia, eles já têm uma maquininha que você encaixa a mão assim, ele faz a leitura de 3 dedos seus, e dali já te dá um relatório completo do seu campo áurico, que doença que você pode somatizar daqui 6 meses. Então, já te dá um pré-diagnóstico já com antecedência. Muito interessante. Então, sim, já tem tecnologias baseadas nisso. Mas para que eu estou dizendo isso? Para a gente lembrar, assim, que tudo é vibração. Então, tudo isso que a gente chama de plano físico, planos mentais, planos espirituais, na verdade, tudo é uma estrutura só, é uma substância só, que é a consciência, que tudo permeia, né? Mas que vibra em frequências diferentes. E tudo isso, qual que é essa substância que a gente está falando? O mentalismo, é a consciência em si. Então, a nossa consciência, ela que está no ego, é porque a gente está vibrando nessa frequência daqui, dessa dimensão. Conforme a gente vai vibrando a frequência mais elevada, a gente vai trazendo alimentos numa vibração mais elevada para nosso corpo físico, vai trazendo alimentos de uma vibração mais elevada para nossa estrutura mental, né? Para nossa digestão mental, emocional e tudo mais. A gente passa a ter outras relações, a gente passa a ter outra perspectiva da vida, tudo isso vai nos elevando, a gente está preparando aquela manjedoura, né? E a planta vai podendo crescer com mais vigor, nesse símbolo, né? Do self. Então, esse self vai se desenvolvendo e a gente vai podendo experimentar essas outras realidades mais sutis de nós mesmos, vai atravessando esse véu e a gente vai começando a perceber realmente onde se encaixa o nosso propósito, por que a gente às vezes fica dividido entre obstinação e a teimosia. Então, ou a gente está obstinado querendo uma coisa e aquilo não dá certo, ou então a gente está teimoso, é uma coisa que é para acontecer e a gente tema e resiste. Então, a gente caminha sempre nesse... Então, a gente sair dessa polaridade e entrar no caminho do meio, que tem vários nomes, né? O budismo tem essa expressão, né? O caminho do meio, que não é nem um extremo para cá, nem para lá. E o meio não é metade. O meio é o ponto de alinhamento, que pode ser um pouco mais para cá hoje, um pouco mais para cá amanhã, mas é aquele ponto de equilíbrio. Vai cair agora a conexão, deixa eu entrar de novo. Está dando 1 minuto aqui. Antes de acabar aqui, eu ia falar alguma coisa, que eu acho que eu não vou voltar coisa aqui mais não. Mas pelo menos já dá para a gente ter uma introdução aqui do mentalismo, né? Ju,